Ô, gente, nós estamos chegando no final. Eu queria conversar um pouquinho, se for possível, professor e Paulo, porque assim, 2026, o Lula tem como apresentar uma promessa de campanha que ele dizia assim: a gente precisa colocar o pobre no orçamento, né, e o rico no imposto de renda. Quarta-feira, dia 4, passou a PEC lá da segurança e conseguiu introduzir de novo a taxação das bets para financiamento. Teve uma outra vitória, que foi a isenção de até 5 mil, que com uma massa salarial tão baixa, que é no Brasil, 5 mil reais é o salário de praticamente 90% dos trabalhadores brasileiros. Mas, por outro lado, por mais que a gente veja esse milagre econômico diante de tanto desafio, que é o PIB chegar a 2,3, né? A gente viu a desaceleração do consumo das famílias, que eu acho que isso, assim, a gente, toda vez que a gente pensa em inclusão nesse país, é as pessoas comerem 3 vezes por dia, é as pessoas adoecerem menos, né? A inclusão pelo consumo, porque é tanta exploração que nem comer. As pessoas, quando a gente viu que depois do golpe, as pessoas foram para a fila do osso. O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, assim, se as famílias estão consumindo menos, e a queda foi grande, porque saiu de 5,1 para 1,3. Isso tem um impacto muito grande neste ano eleitoral. Então, a minha pergunta para vocês é: qual é o mote da campanha do presidente Lula? Porque a gente sabe que a bandidagem está toda aí, está toda articulada. A gente está vendo um renascimento da Lava Jato 2, gente. Essa história de quebra do sigilo bancário do filho do presidente Lula não tem outro caminho que não seja o início da campanha eleitoral pesada, que a gente conhece bem, como a saída do Toffoli, da relatoria lá do Banco Master, não chamar Vocaro e todo o resto para a CPM do INSS. A gente sabe o que está aí. Então, qual é o mote? Como é que a gente lida com esse quadro que parece que não tem saída? Como é que a gente lida para 2026 para o fascismo não voltar? Porque fascismo com rentismo e a financiarização é o fim do planeta. Então, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu queria somar com a tua pergunta, porque o Ladislau, Ladislau Dalbo, professor, ele colocou uma coisa muito importante, que é dizer que o arcabouço fiscal é uma palhaçada. E eu tenho a ligeira... E não falou isso de maneira irresponsável, como ele mesmo diz no texto. Eu acho que eu entendi por quê, mas é preciso colocar, porque ele acaba privilegiando precisamente a financiarização improdutiva em vez de priorizar a produção, em linhas gerais. Então, a pergunta que talvez responda às duas questões que você colocou, ela tem a ver exatamente com a superação do arcabouço fiscal e a abertura de um espaço para o crescimento econômico e a industrialização. Eu acho que algumas coisas estão em projeto e elas podem ser apresentadas para o próximo período. E eu queria ouvir o Ladislau se ele vê alguma coisa nisso. E a outra coisa que eu queria colocar é a questão política. Olha, o PT é um grande partido, o maior partido do Brasil. Mas nós vamos precisar ter uma aliança de esquerda, ou pelo menos progressista ou popular, que tenha um peso maior compartilhado para poder enfrentar essa briga no Congresso Nacional. Então, na minha cabeça, além da frente ampla que nós temos, porque nós não temos força suficiente, nós precisávamos estar muito mais unidos, o campo progressista, para conseguir esse salto de qualidade. E nós temos basicamente o presidente Lula. Então, acho que também sobre o Lula está essa responsabilidade, de apontar no plano econômico. E aí o Haddad tem responsabilidade. Na minha cabeça, a crise do Haddad tem a ver com isso.
porque os caras não cumpriram a parte de lá do acordo e ele ficou pendurado na brocha, digamos assim. Eu acho que a decepção dele tem a ver com isso. Então, eu acho que ele também tem que ajudar a desmontar o arcabouço. Por um lado, ajudar. Mas, pelo outro, eu penso que tem a ver com a gente unir. Porque agora também tem a galera da ejaculação precoce, né? Que é o pessoal que acha que o inimigo não é o imperialismo, não, nem o sionismo, não. É o pessoal que acha que o inimigo é a gente. Então, eles vão fazer o pulo mágico, que nem em 2013, e no final das contas podem ajudar a extrema-direita. Então, nós precisamos coesionar, na minha leitura, o nosso campo para enfrentar esse desafio com aquilo que o Genuíno chama de a pauta do povo, porque o povo está vendo algumas melhoras, mas tem que ter uma clareza maior do caminho, e não apenas do candidato. Então, eu acho isso. E deixa uma bomba aí para o Ladislau se virar.